Eu vou ler para vocês aqui, diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido por meio de um pacto. Isso nós vamos começar aqui destrinchando essas primeiras afirmações aqui. Então, primeiro, esse primeiro parágrafo do capítulo 7, que fala do pacto de Deus com o homem, fala da grande distância que há entre o Criador e a criatura, e que essa distância ela é intransponível para o homem. O homem é incapaz de chegar a Deus se Deus não fizer uma ponte, se Deus não providenciar uma forma de nós chegarmos até Ele. Nós somos, como nós já vimos lá nas aulas anteriores, como nós somos distintos de Deus, como Deus ele é totalmente diferente das criaturas, não só porque ele é santo, nós pecadores, mas porque de fato ele é o nosso Criador. Nós somos as suas criaturas. Então, ainda que nós sejamos, né, feitos à imagem de Deus, há uma imensa diferença de essência. Deus, ele, em essência, ele é completamente diferente de nós. Nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus. E nós, como nós vimos lá nas aulas anteriores, nós não estamos em posição de oferecer nada a Deus. E Deus não tem nenhuma necessidade de ter algo de nós. Deus não é um trabalhador que precisa de funcionários para que a empresa dele funcione, né? Dê certo. Não. Tá? Há uma distância muito grande entre Deus e nós. Isaías, no capítulo 40, alguns versículos usam essa ilustração de que, diante de Deus, as nações, como se fosse um pingo que cai de um balde. Né? Deus como se fosse um enorme balde, e as nações como se fosse um pingo, que o profeta Isaías fala. Ou como se fosse um pequeno grão em uma balança. Tamanha a distância entre nós e Deus. Lá em Lucas 17:10, diz que nós, né, lá fala que tudo que nós fazemos apenas porque nós deveríamos fazer. Nós não devemos exigir nada de Deus, nem esperar nada em troca. Jesus ensinou, né? Nós somos apenas servos inúteis e servimos a esse Deus que nos salvou. Então, primeiro, essa distância entre nós e Deus, é uma distância de essência, tá? Isso é tão interessante que lá em 1 Samuel 2:25, quando os filhos de Eli estão pecando, ele fala para eles: olha, vocês estão, se pecar contra o homem é algo terrível, mas imagina pecar contra Deus, é o que vocês estão fazendo, né? Porque se você peca contra o homem, há Deus para interceder por você. Mas se você peca contra Deus, o texto diz lá, quem é que vai interceder por você, né? Para entender a nossa diferença de categorias, né? Nós estamos em um nível e Deus está em um nível outro completamente diferente do nosso, tá? Então, nós, como diz lá em Jó 22, versículo 2 e 3, eu não lembro se eu li esse texto na última aula, mas eu vou ler aqui, diz assim: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio só é útil a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Lá em Jó está falando isso, né? Deus tem algum benefício com a minha obra? Deus vai ganhar alguma coisa se eu for justo, se eu for santo? E a resposta é não, né? Deus não tem, não se beneficia com as minhas boas obras. Ele não precisa dessas boas obras. Bom, estava só fechando aqui, não sei se estava com muito barulho da rua, mas fechando aqui a janela. Então, para continuar aqui, então,
Dada essa distância entre nós e Deus, a Confissão de Fé, nesse capítulo 7, diz que Deus precisou tomar uma atitude, o que ele chama de condescendência voluntária, ou seja, Deus voluntariamente, livremente decidiu, como eu usei a ilustração da ponte lá, né, fazer uma ponte entre ele e nós, para que nós pudéssemos, então, nos relacionar com ele. Então, Deus cria, por meio de um pacto, uma forma de nós termos comunhão com Ele. Não somente comunhão, né? Mas também sermos salvos, tá? Então, dificilmente nós teríamos comunhão com Deus se Ele não decidisse descer até nós e estabelecer os termos. O que é um pacto, né? Um pacto é um acordo soberanamente administrado por Deus. Então, Deus, lá do alto da sua soberania, da sua grandiosidade, decide se comunicar conosco, homens pecadores e pequenos. E como ele é soberano, ele define os termos desse pacto. Olha, eu vou me comunicar com vocês, eu vou dar o privilégio de vocês me conhecerem, de vocês voltarem ao Éden, né? Voltarem à comunhão comigo, mas esses serão os termos. E esses termos estão lá claramente em Gênesis 1 e 2. Deus, ele cria toda a humanidade, depois que o homem peca, lá no capítulo 2, versículo 17, Deus, então, ele faz lá, antes ele faz uma promessa, né? E dá uma advertência. Por quê? Assim funciona um pacto. Então, ó, se você cumprir esse pacto, você tem um benefício. Mas se você quebrar esse pacto, você tem uma penalidade. Lá no capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus cria o homem e a mulher e passa algumas instruções ali para o homem. E fala, se você fizer isso, você vai morrer, mas se você não fizer, você vai ter vida. Por quê? Depois que o homem cai, isso fica bastante claro, lá no capítulo 3, do versículo 22 em diante, diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, ou seja, conhecedor do bem e do mal, isso depois da queda, né? Assim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Aí o texto fala que Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Deixe-me te explicar agora isso aqui. Lá no Éden, quando Deus criou Adão, criou a mulher, ele fez ali um pacto com eles. Adão e Eva não tinham garantido a vida eterna. Às vezes nós temos essa ideia de que se ele continuasse vivendo, ele nunca morreria. Não. Ele estava em um período probatório, ele tinha que passar por um teste. E o teste era: não coma da árvore. Como Adão falhou nesse teste, nessa prova, ele desobedeceu uma lei simples, bastante simples, ele, como resultado, recebeu a morte, porque Deus tinha falado, esse é o pacto. Deus é soberano, ele decidiu. Se você fizer isso, você vai viver. Mas se você não fizer, você vai morrer. Por isso que depois que ele peca, esse texto que eu acabei de ler, Deus coloca querubins no jardim para que Adão não tivesse mais acesso à árvore da vida, que é o que daria a ele essa vida eterna, tá? Então, por isso que é importante essa ideia do pacto de Deus. O homem, ele quebrou esse pacto, ele quebrou esse contrato. Era um contrato bastante claro, né? Melhor dizendo. Se comer, você vai morrer, mas se não comer, você vai viver para sempre, tá? Então, nós temos aqui a necessidade desse pacto, porque o homem quebrou, né? Na verdade, esse primeiro pacto seria isso. E é a necessidade de um segundo pacto que nós vamos falar em seguida, tá? Então, primeiro, lá no parágrafo 2 desse mesmo capítulo, se você tiver com a confissão em mão, você pode acompanhar, diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras.
Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Eu vou falar sobre duas coisas agora, sobre o pacto de obras e o pacto da graça, tá? Nós temos que entender bastante isso, porque no pacto de obras você não pode entender que não havia graça. E nem no pacto da graça você não pode entender que não há obras, tá? Tem que ficar bastante claro, porque senão você acha, como alguns irmãos infelizmente pensam, às vezes separando o Antigo e Novo Testamento, como se no Antigo Testamento fosse só obras, fosse só justiça própria, fosse só esforço humano. E isso não é verdade, tá? Sempre houve graça. E como se no Novo Testamento fosse só graça, posso fazer o que eu quiser, posso pecar, porque há graça. Não, tá? Também há o aspecto da obra, e no caso da obra de Cristo, tá? Tanto é verdade que, embora nós vamos ver agora o pacto de obras, assim que Adão peca lá, Deus, a primeira atitude que Deus tem com eles é uma atitude de graça, porque Deus cobre a nudez dele. Deus cobre a vergonha do pecado. Então, mesmo que fosse um pacto de obras, por que de obras? Porque o foco estava na obediência de Adão. Mesmo ali, a graça nunca deixou de existir. Assim que eles pecam, Deus graciosamente os cobre. Sacrifica com o animal, cobre com o peso do animal ali, para que eles tivessem a vergonha, aquilo que o pecado causou neles coberta. E essa vergonha só é coberta por Cristo, né? Para nós, né? Mas naquele momento, Deus, o próprio Deus, prefigurando Cristo, cobre a vergonha dele. Mas isso é um assunto mais para frente. Então, pacto de obras que eu acabei de ler aqui. Por que, que é conhecido como pacto de obras, então? Já falei que existe graça no Antigo Testamento também, até na queda. Mas é pacto de obras porque o foco estava na obediência de um homem. O foco estava na obediência de Adão. Por isso que é um pacto de obras. Qual que era a promessa desse pacto? Teria da vida eterna. Então, ele teria acesso à árvore da vida. E ele perdeu, capítulo 3, versículo 22 em diante, perdeu a oportunidade de acessar a vida eterna, porque ele pecou, tá? Então, qual que era a promessa? Vai viver eternamente. E qual que era a exigência para que ele pudesse acessar essa promessa? Obediência perfeita à lei de Deus. Qual que era a lei? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que era a sanção, ou qual que era a penalidade desse pacto de obras? Era que no dia que ele comesse, ele certamente morreria, tá? Isso era algo inevitável. Foi o que aconteceu com ele. É claro que não instantaneamente, né? Porque Deus agiu com graça, mesmo no pacto de obras, então ele teve um processo lento ali, né? De morte, mas naquele momento a morte entrou no mundo, né? As dores de parto, o sofrimento, o, o desgaste do trabalho que não existia antes, tudo que tem a ver com a morte, com as consequências do pecado entram naquele momento. Então, pacto de obras, por quê? Porque tinha a ver com a obra de Adão, tinha a ver com a obra dos nossos primeiros pais. Se eles obedecessem, ótimo. Se eles desobedecessem, uma terrível coisa, que foi o que aconteceu, né? Como nós sabemos. E agora, qual que é a ideia do pacto da graça? O pacto da graça, ele só é necessário porque Adão, ele quebrou o pacto de obra, porque ele não conseguiu cumprir aquele contrato, o acordo que Deus fez soberanamente. Por que é soberanamente? Porque Deus não discutiu esse acordo com Adão. Não é como nós, né? Que você quer fazer um acordo com alguém, você quer vender um bem, você discute entre as partes. Não. O pacto é algo soberano. Deus que estabelece os termos e Deus só comunica. Vai ser assim meu pacto. E esse pacto soberano, Adão foi incapaz de cumpri-lo. E por isso, Deus decidiu fazer o pacto da graça. Agora, eu estou lá na seção 3 desse mesmo capítulo, que diz assim: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se
fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. Tá? Então, vamos entender um pouco isso aqui. Os textos que estão na tela, que é de Romanos 3, Gálatas 3, 21, diz sobre essa ideia da incapacidade do homem após a queda. Depois da queda, nenhum homem consegue ser justificado pela lei. Por quê? Porque nenhum homem consegue cumprir perfeitamente a lei. Se existir um homem hoje, no nosso tempo, que consiga cumprir completamente a lei, ele tá justificado. Mas isso é impossível, né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, a lei não pode mais dar vida. Aquele pacto de obras, ele perdeu o seu efeito. Ninguém mais pode cumprir o pacto de obras. Somente agora estamos na ideia do pacto da graça aqui. Por quê? Nós somos incapazes de realizar o outro pacto. Então, qual que é a ideia do pacto da graça? O homem, então, era incapaz de obter a vida por meio daquele pacto, e aí Deus, ele responde esse pecado humano com uma oferta imerecida de graça. Deus livremente, soberanamente, voluntariamente decidiu criar um segundo pacto. Por quê? Se ele tivesse ficado somente no pacto da graça lá, Adão e Eva morreriam e a humanidade acabou. Mas Deus, lá em Gênesis 3,15, nós já vemos a promessa de um segundo pacto, que é o que nós estamos chamando aqui de pacto da graça, que é o que a Confissão de Fé chama de pacto da graça. Uma segunda chance para um homem que pecou, que deveria ir para o inferno, mas agora tem uma chance de ter comunhão novamente com Deus e salvação eterna, tá? Então, por que ele é um pacto de graça? Primeiro, porque Deus ordena esse pacto a pecadores, e segundo, ele é gracioso porque junto com esse pacto tem uma promessa de salvação. Uma promessa de salvação que nós não merecíamos. Assim como no pacto de obras tinha uma promessa de vida que não foi obtida porque Adão pecou, agora no pacto da graça tem uma promessa de salvação. Então, Deus decidiu fazer isso para homens indignos. Romanos 8:3, que está ali embaixo da sua tela, no tópico O Provedor, diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo está falando? Aquilo que a lei não conseguia mais fazer, aprove a Deus realizar enviando o Filho dele. Então, você não pode mais se salvar pela lei. Deus decide te salvar agora enviando o Filho dele, tá? Porque ninguém mais consegue ser salvo pela observância da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus, que é o que a confissão nos fala aqui. Então, qual que é a exigência agora? A justiça agora não decorre das obras, mas da fé no Salvador. Mas como é que eu vou ter essa fé? Se eu vi na última aula que o pecado ele afetou todas as faculdades do meu ser, se eu sou completamente depravado, ou seja, sou completamente incapaz de buscar o Senhor, eu faço isso porque o Espírito Santo me capacita para isso, tá? Então, ele que me habilita a crer, ele que regenera o meu coração, para que eu então possa me converter, para que eu então possa ser justificado. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, essa ordem lógica da salvação. O que acontece primeiro? Eu sou justificado, sou regenerado, então primeiro é a regeneração que nós veremos. Então, é o Espírito que regenera o meu coração para que eu tenha a capacidade de ter fé. Sem que o Espírito faça essa obra em mim, sem que o Espírito prepare a terra, como na parábola lá que nós bem conhecemos
da terra boa, fértil, eu sou incapaz de crer, tá? Então, o pacto da graça agora não é mais obras, agora nós temos acesso a esse pacto, fazemos parte desse contrato, né? Podemos assinar esse contrato mediante a fé em Jesus. E quem me leva a fazer isso, quem me capacita é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, não é mais obras, agora o que é? Agora é o próprio Filho. Jesus Cristo é um novo pacto. Ele é a promessa. Ele que pagou todas as dívidas, né? E nosso único papel agora é crer nele por meio, crer, né, por meio da fé, tá? Então, Romanos 10:6, por exemplo, diz que a justiça ela é decorrente da fé. Romanos 10:9 diz que Deus nos ressuscitou, né? Por isso, 10:9. Gálatas 3:11 diz que nós vivemos pela fé. Então, essa ideia da salvação pela fé, ela está ao longo de todo o Novo Testamento e do Antigo também, né? Então, esse texto de Ezequiel, antes de passar para o próximo, diz lá que Deus nos daria o texto que fala sobre o coração de pedra por um de carne, mas que fala que Deus nos daria um espírito novo, um espírito agora que seria capaz de crer e de ser salvo, né, por meio de Cristo. Então vamos continuar um pouco aqui. Qualquer comentário, alguma coisa, senão podem mandar no chat aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pedir que eu volte em algum ponto, não vamos seguindo aqui. Então, observe esse quadro aqui muito interessante, sobre essa questão do pacto das obras e da graça, tá? Isso aqui talvez ajude aí. Então, em relação às obras, né? Se o foco antes era obedecer à lei, na graça agora nós estamos focando na promessa de salvação ofertada por meio de Cristo. Se antes a condição, né, que agora sim era obedecer à lei, agora é somente fé no mediador. Se antes quem deveria fazer isso, ou quem se beneficiaria desse pacto, desse contrato, seria apenas Adão, agora todos aqueles pecadores indignos que são convencidos pelo Espírito, eles participam do pacto da graça. Se antes, então, precisava da força, do livre-arbítrio humano, agora o próprio Cristo nos garante isso, né? Ele é a própria promessa, né, de Cristo, que não falha, porque Adão falhou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele não falhou, né? Isso aí era para tentar ajudar, não sei se ajudou muito, mas vamos lá, seguir para o nosso conteúdo aqui. Então, lá no parágrafo 5, eu não estou falando todos os parágrafos ou todas as seções, porque às vezes não dá tempo. Então, agora eu já pulei lá para o parágrafo 5, no capítulo 7, tá? Diz assim: este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. O tempo da lei está falando do Antigo Testamento. Evangelho e Novo Testamento. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascual, etc. Só que tudo isso prefigurava Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispersão chama-se o Velho Testamento. Eu vou falar sobre cada coisa que eu acabei de ler aqui. Então, ele começa falando que no tempo da lei, a graça, ela operava de forma diferente do que opera agora. Por quê? Cristo ainda não havia se encarnado, não havia realizado a obra dele aqui na Terra. Então, como é que a graça operava no Antigo Testamento? Como é que nossos irmãos do Antigo Testamento poderiam ser edificados e poderiam ser salvos? Isso acontecia por meio da administração provisória de alguns símbolos. Então, promessas, profecias, circuncisão, cordeiro pascal, cada elemento daqueles servia a um propósito
de naquele momento ser um instrumento da graça de Deus para aquele povo, tá? Só que nenhuma dessas coisas, elas eram completas em si mesmas. Então, por exemplo, o Cordeiro Pascual lá, ele apontava para essa ideia, né, da salvação do Egito e também para a ideia de um cordeiro que morre no nosso lugar, ou no caso lá, no lugar do povo lá judeu. Mas isso não era completo, isso não dava todas as informações ainda do que viria a ser Jesus. Então, é como se cada um fosse uma parte de um quebra-cabeça, que ao juntar, tudo isso apontava junto para o Messias. Então, a circuncisão, o cordeiro, as promessas, profecias, os tipos, que são aquelas pessoas, eventos que prefiguravam Cristo lá no Antigo Testamento. Pense, por exemplo, em Davi, né? Davi, lá no Salmo 2, que fala de, sobre o ungido do Senhor. Naquele contexto, provavelmente se referia a Davi, né? Que era o ungido do Senhor lá no Antigo Testamento. Davi, as obras que ele fez, as vitórias, as glórias que ele teve, a forma como ele abençoou Israel, lá o povo de Deus no Antigo Testamento, apontava para a bênção do verdadeiro ungido, que é Cristo, né? Cristo, sim, se Davi era rei, Cristo é o rei dos reis. Se Davi vencia guerras, batalhas, Cristo muito mais, né? Porque ele venceu o pecado. Se Davi abençoou grandemente um povo, trazendo salvação de inimigos lá no Antigo Testamento, muito mais Cristo, né? Salvando o povo, nos salvando do pecado dos nossos inimigos no tempo presente, tá? Então, todos os eventos do Antigo Testamento, eles apontam, eles prefiguram Cristo. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito interessante sobre essa ideia da imagem do Antigo Testamento. Talvez você já tenha ouvido que é a ilustração do ultrassom de bebê, né? Qual que é a ideia do ultrassom? Quando o bebê está na barriga lá, a mãe está ansiosa para saber, para ter informações sobre o bebê, para ver o pezinho, para ver alguns detalhes sobre o bebê. E ela fica empolgada para ver o ultrassom do bebê. Só que depois que a criança nasce, aquele ultrassom já não tem mais o mesmo valor, né? Você, com o bebê em mãos, você não vai deixar o bebê de lado para ficar contemplando um ultrassom, uma imagem, uma foto no celular, né? Você vai se ter prazer no bebê, tá? Então, as imagens do Antigo Testamento, elas são como se fosse um ultrassom, tá? O Cordeiro Pascual, ela tem o seu valor, mas ele só apontava para o bebê, que literalmente nasceu como bebê, né? Que é Jesus, tá? Então, pense nessa imagem, tá? Você não fica pensando, nossa, eu tô com um bebê aqui, mas eu não quero saber mais dele. Por isso que é tão triste que o judeu não tem reconhecido Jesus. O judeu está preso no ultrassom e até hoje não deixou de lado isso e foi contemplar o bebê Jesus, né? O homem Jesus que viveu, morreu, ressuscitou e está assunto aos céus, tá? Então, pense nessa ilustração, talvez te ajude, tá? Pensando que lá, no tempo da lei, no Antigo Testamento, Deus operava assim a graça dele, mas por meio de sombras. Deus deu um gostinho do que isso seria, ou do que seria Cristo para eles. Só que a confissão diz que isso já foi suficiente. Não, não é porque eles não tinham a revelação completa de Deus que foi insuficiente. Não. Eles tinham só alguns eventos, alguns símbolos, algumas pessoas, mas tudo isso era suficiente para que, pela fé, eles pudessem ser salvos. Não é isso que Hebreus diz lá, que Abraão foi salvo pela fé? Pela fé. Ele teve a mesma fé que você tem, ele teve. Ele teve fé naquilo que viria a acontecer. Você agora tem fé naquilo que já aconteceu, né? Porque isso já veio, já morreu, já ressuscitou. Então, tanto o crente no Novo Testamento quanto no Antigo são salvos pela fé. Antes era a fé na promessa que seria realizada, agora nós somos salvos pela promessa já realizada, tá? Vamos seguir um pouquinho mais? Então, os ritos antigos, eles não salvavam por si mesmos, tá? Tem um texto que até decidi colocar, mas que diz que sangue de animal não tem poder nenhum para salvar ninguém.
Por quê? Os antigos ídolos em si, sacrificar lá um cordeiro, levar uma oferta nele mesmo, não tem o poder de salvar. Mas, como eu disse, pela fé no Messias prometido, o que aquilo simbolizava para o povo. Eu pequei, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eu creio no Messias prometido que um dia vai restaurar a sorte de, de Sião, né, que vai nos abençoar aqui em Israel. Então, as sombras, elas foram suficientes e completamente eficazes para edificar os eleitos, para instruir eles, mas elas só apontavam para frente, né, para algo muito maior que viria ainda, né? Por isso lá que Hebreus 11:13 diz: é por isso que os crentes antigos puderam ver e saudar as promessas de longe. Eles desfrutavam das bênçãos de Deus, mas eles estavam só no começo, né, daquilo que nós podemos desfrutar muito mais hoje. Então, por que é interessante falar isso? Porque às vezes nós ficamos com aquela ideia nossa, né? Naquele tempo era muito mais interessante, tinha o Mar Vermelho, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, né? Como eu queria estar naquele tempo. Mas aquilo são apenas sombras, são apenas prévias daquilo que seria concretizado na pessoa de Cristo. Portanto, teve pessoas que, ao deparar lá com o Mar Vermelho, apenas se beneficiaram daquilo, mas sem crerem em Deus e na promessa. Outros que, ao passar por aquela experiência, de fato, depositaram a esperança em Cristo. Assim como no nosso tempo. Muitos têm ouvido, muitos têm provado da graça de Deus, mas alguns decidem seguir a esse Senhor e outros desprezam a isso. Então, João 8,56 diz que Abraão pôde se regozijar em ver o dia, que seria, na verdade, o dia de Jesus, que nós já sabemos, lá em Hebreus 11, que nós já lemos. Então, como eu disse, para alguns, o Mar Vermelho somente se abriu, né? Para outros, isso foi importante para fortalecer a fé deles no Messias prometido. Para alguns, foi muito bom comer lá a carne das codornizes e beber a água que saiu das rochas, mas para outros isso foi um evento de fato significativo, né? Que os levou mais próximo do Messias. Então, somente aqueles que tinham fé nesse Salvador desde o Antigo Testamento, pela ação do Espírito, eles vieram, né, a receber a plena remissão de seus pecados. Não é todo mundo do povo lá de Israel que foi salvo, não é todos os parentes dos patriarcas que foram salvos. Tem pessoas ali que depositaram a fé no Messias que estava prometido. E tem outros que vieram de fora de Israel, como Ruth, por exemplo, que disse lá, né, para a sogra dela, né? O seu Deus é o meu Deus. Então ela se apropriou desse Deus, dessa promessa, e ela passou então a participar desse povo, tá? Então, todos os crentes hoje, eles são filhos espirituais daqueles crentes de longa data no passado. Nós compartilhamos das bênçãos dele. Então, é o mesmo esquema, tá? A mesma ideia. Salvos sempre pela fé. Antes era na promessa do Messias, agora esse Messias que já veio e já realizou a sua obra. Deixa eu ver se tem. Então, sobre o Evangelho, ou na pessoa de Cristo, que é a própria substância desse, desse pacto, todas as sombras são dissipadas, né? Quando você está com um bebê, aquele ultrassom já não tem mais o mesmo valor que tinha antes. Tá? Então, quando Cristo se manifestou, ele não trouxe apenas novas regras, ele encarnou a própria realidade que as antigas profecias de sacrifícios apenas desenhavam. O Verbo feito em carne é a substância do pacto da graça. O pacto da graça é Cristo, ele é o próprio pacto da graça. Quando nós caímos em Adão, quando Adão pecou, a promessa foi de que um novo pacto seria estabelecido. E esse novo pacto é Cristo. Tá? Colossenses 2,17 diz: tudo foi sombra das coisas que haviam de vir.
Porém, porém o corpo, que é a realidade, ela é Cristo, tá? Apenas sombras, né? Essas sombras têm valor para nós hoje, gente? É claro que tem. Temos muito a aprender com essas sombras, né? Muito mesmo. Mas nós não podemos, como certa vez eu ouvi uma história aqui no seminário, de um congresso de jovens, e os jovens lá querendo inventar a roda, fizeram fazer sacrifício de animal lá, porque isso não tem nenhuma necessidade, né? Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. Querer trazer de volta essas sombras é desprezar o sacrifício de Cristo. É querer, por exemplo, jogar o bebê fora e ficar só contemplando ali, né, o ultrassom, como essa ilustração que eu estou repetindo para ficar bastante claro. Tá? Por quê? Eram apenas sombras. Não tem mais um valor. Não precisamos querer inventar, querer fazer sacrifício em casa, querer fazer circuncisão, coisas que apenas apontavam para Cristo. A Páscoa, por exemplo, né, que o judeu comemora a Páscoa da maneira do Antigo Testamento, isso não convém mais para nós, porque nós já temos a substância desse pacto. Não preciso mais de coisas paralelas, coisas que eram apenas sombra. Eu já tenho o cerne do pacto, que é Cristo. Eu já recebi, eu já fui unido a Cristo, né, por meio da fé. Então, olha que interessante. Maior eficácia espiritual com menor glória externa. Então, se no, se no Antigo Testamento tinha muita glória, sarça ardente, pegando fogo, né, era mar abrindo, né, mas tudo aquilo era só sombra. Não se engane pela quantidade, pelo glamour, né, pelo espetáculo. Hoje nós temos uma eficácia muito maior, porque Cristo já veio e ele é suficiente. Então, sobre o Novo Testamento, as ordenanças são poucas em número, mas manifestam o pacto com imensa plenitude, evidência e alcance a todas as nações. Então, o que Deus ordena lá no Novo Testamento por meio de Jesus, dos apóstolos? Pregação da palavra, batismo, ceia do Senhor. Não preciso mais de circuncisão, de realizar a Páscoa, de festa de Pentecostes, de festa daquilo outro. Não. Número bastante reduzido agora. Simplicidade, mas nessa simplicidade está a plenitude daquilo que Deus espera de nós, tá? A pregação da palavra. Seja no Novo ou no Antigo Testamento. Lá também eu vou ter que procurar essas sombras que apontam para Cristo. O batismo, ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A ceia do Senhor, que é uma refeição, né, que relembra, né, o ato de Cristo, não um sacrifício contínuo, como pensam os católicos, por exemplo, que acham que toda ceia Cristo, o corpo de Cristo está ali, né, assim, literalmente. Então, não há uma glória externa, como no fogo do Sinai, mas há uma realidade muito superior. Cristo já veio, agora você tem o privilégio de ter o seu nome arrolado nos céus, de ter o seu nome no livro da vida, de ser chamado Filho de Deus, de ter sido adotado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, só mais um quadro para ver se nos ajuda aqui. A mesma graça administrada de formas adequadas ao seu tempo. Então, os símbolos, que são as sombras do Antigo Testamento, sacrifícios, cordeiros, sangue, é algo muito complexo, né? Imagina como é que devia ser lá a complexidade desse sacrifício, como nós vemos lá Levítico, que a gente lê e quase não entende, né? Por quê? Muito complexo, né? Muitas etapas, muita dificuldade, um processo muito difícil, passar por muitas pessoas, então não era algo simples de se fazer. Já no Novo Testamento é algo bastante simples. Nós, por meio da ceia lá no memorial, nós comemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, o vinho, nós, no batismo, somos batizados com água, é muito mais simples agora, tá? Isso é muito interessante. Então, antes eram sombras, promessas, e agora nós já temos o cumprimento, que é Cristo, que é a substância, que é o cerne da nossa fé, tá? Que é a realidade corpórea. Se antes tinha lá o templo,
que apontava, um exemplo de sombra, né? O templo lá de Israel que apontava e simbolizava a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Agora nós temos a presença de Deus encarnada, que é o próprio Cristo. Então, agora nós estamos numa realidade muito maior, porque de fato é a plenitude, tá? Não preciso mais de um local estrondoso, enorme para adorar a Deus, como Deus diz lá para a mulher samaritana, né? Em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, porque Cristo se fez carne, foi ao céu e deixou o espírito, e agora nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Se antes era bastante limitado ao povo judeu e alguns agregados, como eu dei o exemplo de Ruth, por quê? Era judeu e algum casamento, alguma coisa que fosse junto ali com o povo judeu. Bastante limitado, né? Agora, a oferta da graça, a bênção que é a graça de Deus, ela é oferecida a todas as nações. Judeus, gentios, que é o que nos inclui, brasileiros, né, pessoas que estão tão distantes daquela cultura, daquela realidade, mas por meio de Cristo agora são incluídos nesse pacto da graça, né? E se antes a glória ela era externa, cerimonial, como o próprio exemplo ali do templo que eu dei, né? Agora essa glória ela é interna, é algo muito mais de fato espiritual, né? Algo que não precisamos mais daquele, daquela questão gloriosa, né? Extraordinária, como era necessário antes no Antigo Testamento, tá? Então, essa frase aqui nos ajuda. Não há dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre vara de dispensações. É o mesmo, qual que é essa ideia aqui de dispensação? É que é o mesmo pacto, desde o Antigo Testamento lá. Depois que o homem cai, é o pacto da graça ali que entra em vigor, é Deus chamando os pecadores ao arrependimento pela fé no Messias. E essa promessa ela foi progredindo ao longo do Antigo Testamento até chegar em Cristo. Então é o mesmo pacto de graça. Não dá para pensar em diversos pactos. Tá? Depois que o homem caiu, é uma mesma história sendo contada e o mesmo objetivo, né? A glória de Deus em primeiro lugar, mas também nos salvar, nos levar a ter comunhão novamente com Deus, tá? Então, a substância eterna dessa única aliança tem um nome, né? O pacto de graça pode ser resumido em um nome. O abismo ele foi cruzado, a condescendência voluntária de Deus, ou seja, a vontade de Deus, a sua, na sua liberdade, né, ela alcançou o seu ápice, não apenas em um contrato, mas em uma pessoa. Esse final que é muito bom, né? Não é um pacto de um contrato, de algo que você assina ali, depois você rasga, depois você esquece, depois acaba a validade, não, tá? Está baseado em uma pessoa, que é Jesus Cristo. E por meio dele, nós, então, temos a garantia de que as promessas desse pacto serão realizadas. Isso é maravilhoso. Então, como é que eu sei que eu vou ser salvo mesmo, né? Que eu vou viver eternamente com o Senhor? Porque o pacto está firmado na pessoa de Cristo, não somente em um documento, não somente na Bíblia, né? No próprio ser de Cristo. Ele salvou você. Você pode ter segurança, vai ser você salvo de crer e depositar a sua confiança, a sua esperança em Jesus Cristo.